Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a série O Grande Conflito, que é a série que eu estou fazendo desde a introdução, que é do capítulo 1 adiante. Está sendo muito bom. Quando eu li pela primeira vez esse livro, gostei muito. Estou passando para vocês para vocês também saberem, sobre o futuro, o que aconteceu na Idade Média, principalmente o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez para os cristãos, e também esse livro serve também para o futuro, para a gente se preparar para as profecias. Então é muito maravilhoso esse livro. E vim falar para vocês hoje sobre a continuação dessa série. Mas antes de eu falar sobre o capítulo de hoje, que é sobre Martim Lutero, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem o meu vídeo, cada vídeo que eu postar, vocês recebem, e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, para me ajudar, para expandir o meu conteúdo do canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado maravilhoso, o dia do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Por isso, meu Deus, venho aqui para te louvar, te adorar e te agradecer muito pelo dia de hoje, essas 24 horas de adoração e louvor, Senhor, meu Deus. E que nessas horas, minutos e segundos, o Senhor estará comigo. Esteja comigo, Senhor. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa proclamar as palavras do Senhor. Quero proclamar o que a serva do Senhor, Ellen G. White, escreveu sobre a Idade Média. Por isso, meu Deus, que o Senhor acompanhe em todas as eras de nossas vidas. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje te agradecer por proclamar esta verdade. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos navegar juntos nessas palavras de Ellen G. White. Lutero se separa-se de Roma, ou o líder Lutero, como vocês preferirem. Vamos lá. Em primeiro lugar, entre os que foram chamados a conduzir a Igreja das Trevas Papais para a luz da fé mais pura, encontra-se Martim Lutero, zeloso, ardente e devotado, não conhecendo outro temor senão o de Deus, e não reconhecendo nenhum outro fundamento para a fé religiosa senão as Santas Escrituras. Lutero foi um homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus realizou uma grande obra para a reforma da Igreja e para a iluminação do mundo. Como os primeiros arautos do Evangelho, Lutero saiu das classes mais pobres. Seus primeiros anos foram despendidos numa humilde lar de camponês alemão. Na labuta diária como mineiro, seu pai conseguiu os meios para sua educação. Ele queria que o filho fosse advogado, mas o desígnio de Deus era tomá-lo um edificador do grande templo que estava sendo vagarosamente edificado através dos séculos. Necessidades, privação e severa disciplina foram a escola na qual a infinita sabedoria preparou Lutero para a importante missão de sua vida. O pai de Lutero era um homem de vontade forte e ativa, e grande força de caráter, honesto, resoluto e justo. Era leal às suas convicções do dever, fossem quais fossem as consequências. Seu legítimo bom senso levou a olhar a vida monástica com desagrado. Ele ficou muito aborrecido quando Lutero, sem seu consentimento, entrou para um monastério. Passaram-se 2 anos antes de o pai reconciliar-se com seu filho, e mesmo antes as opiniões permaneceram as mesmas. Os pais de Lutero dispensavam grande cuidado na educação e preparo de seus filhos. Eles se esforçavam para instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs.
As orações do pai, testemunhadas pelo filho, muitas vezes se elevavam ao céu, para que o filho pudesse lembrar-se do nome do Senhor e um dia ajudar no avançamento de sua verdade. Cada vantagem moral e cultural que sua vida de árduo trabalho lhes permitia desfrutar era avidamente provida por seus pais. Seus esforços eram sinceros e perseverantes para preparar seus filhos para uma vida de piedade e utilidade. Com sua firmeza e vigor de caráter, eles algumas vezes exerciam tremenda severidade. Mas o reformador, embora cônscio de que em alguns respeitos ele haviam errado, encontrou em sua disciplina mais para aprovar do que para condenar. Na escola para onde ele foi enviado ainda em tenra idade, Lutero foi tratado com severidade e mesmo violência. Tão grande era a pobreza de seus pais que, ao ir de sua casa para a escola em outra cidade, ele foi por algum tempo forçado a obter seu alimento cantando de porta em porta. E não foram poucas as vezes que passou fome. As sombrias e supersticiosas ideias sobre religião prevaleciam naquele tempo. Enchendo-se de medo, ele deitava à noite com um coração pavoroso, olhando com temor para o negro futuro em constante terror sobre o pensamento de Deus como juiz austero, implacável e cruel tirano, antes que como um bondoso Pai Celestial. Ainda sob tantos e grandes desencorajamentos, Lutero prosseguiu resolutamente rumo ao alto padrão de moral e excelência intelectual que atraía sua alma. Tinha sede de conhecimento, e o caráter enérgico e prático sua mente levou a desejar o sólido e útil, antes que o aparatoso e superficial. Quando aos 18 anos ele entrou para a Universidade de Erfurt, sua ação era mais favorável e suas perspectivas mais brilhantes do que nos primeiros anos. Seus pais, tendo, mediante parcimônia e dedicação, conseguindo obter rendas suficientes para atender às suas necessidades, foram capazes de lhe prestar toda a assistência necessária. A influência de amigos inteligentes havia de alguma forma reduzido os sombrios efeitos de sua educação anterior. Ele se ampliou ao estudo dos melhores autores, entesourando diligentemente seus mais importantes pensamentos e tornando sua própria a sabedoria dos sábios. Mesmo sobre a rígida disciplina de seus primeiros educadores, ele já dera mostras de distinção e com influências favoráveis. Sua mente se desenvolveu com celeridade, memória retentiva, vivida imaginação, forte poder de arrazoamento e incansável aplicação logo o colocaram à frente de seus colegas. A disciplina amadureceu a compreensão e despertou a tal atividade mental e agudeza de percepção que estavam preparando para os conflitos da vida. O temor do Senhor habitava o coração de Lutero, capacitando-o a manter sua firmeza de propósito e conduzindo-o em profunda humildade diante de Deus. Ele possuía um permanente senso de sua dependência da divina ajuda e não falhava em iniciar cada dia com oração, enquanto seu coração continuamente respirava uma petição por guia e apoio. Orar bem, dizia ele com frequência, é a melhor metade do estudo. Quando certo dia examinava os livros na biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia latina. Ele nunca havia visto tal livro antes, ignorava mesmo a sua existência. Havia ouvido porções dos evangelhos e epístolas que eram lidas ao povo durante o culto público, e supunha que eles era a Bíblia toda. Agora, pela primeira vez, ele estava olhando para a palavra de Deus completa. Com uma mescla de temor e curiosidade, ele se debruçou sobre as sagradas páginas. Com um pulso acelerado e coração palpitante, ele leu por si mesmo as palavras da vida, detendo-se e exclamando: "Oh, se Deus me desse tal livro!" História da Reforma do século XVI, de Aubigné.
Anjos celestiais estavam ao seu lado e raios de luz vindo do trono de Deus revelaram os tesouros da verdade à sua compreensão. Ele sempre temerá ofender a Deus, mas agora a profunda convicção de sua condição de pecador apoderar-se dele como nunca antes. Só um resumo aqui. Cara, tem pessoas que duvidam, cara, sobre de você orar, cara, de ler a Bíblia Sagrada e de ter anjos ao seu lado, cara, que Deus não está vendo. É verdade. O que Lutero, cara, passou, cara, que ele pela primeira vez leu a Bíblia Sagrada toda, ele ficou admirado. Ele conheceu a verdade. E por isso, cara, com a sinceridade de coração, anjos de Deus, cara, estava ao redor dele, cara, mostrando a graça do Pai. Estava influenciando ele a descobrir a verdade do Pai, que a igreja estava escondendo. A igreja, por 1260 anos, estava escondendo isso, cara, das pessoas. Trancou a Bíblia Sagrada. Não deixaram ninguém, cara, pegar o livro. Por isso que os valdenses, os indulgenses, cara, morreram, porque tinha uma porção da Bíblia em suas blusas, em suas camisas. Por isso que o que aconteceu na Idade Média, ela voltará a acontecer. As pessoas só saberão o que aconteceu na Idade Média quando passar, cara, que vai acontecer no futuro. Cara, a mesma coisa que aconteceu lá, ela vai acontecer no futuro. As pessoas só saberão, cara, como guardar o sábado no dia que sair o decreto dominical. Cara, que vai ser obrigado a guardar o domingo. Aí vão saber do valor de como guardar um dia. Que quem guarda o sábado tinha razão a todo tempo. Vamos continuar. Um sincero desejo de ser liberto do pecado e encontrar paz com Deus levou-o a entrar para um convento e dedicar-se à vida monástica. Era-lhe exigido ali realizar os trabalhos mais penosos e pedir esmolas de casa em casa. Ele estava numa idade onde o respeito e a apreciação são mais avidamente desejados e aquelas humilhantes tarefas eram profundamente mortificantes aos seus sentimentos naturais. Mas suportou pacientemente esta humilhação, crendo que era necessária por causa de seus pecados. Cada momento que podia ser aproveitado em meio aos seus deveres diários ele empregava no estudo, furtando-se ao descanso e poupando mesmo o tempo dispensado às suas parcas refeições. Acima de tudo, o mais que se ele deleitava no estudo da palavra de Deus. Ele descobria a Bíblia acorrentada à parede do convento e ela se encaminhava com frequência. À medida que suas próprias convicções de pecado se aprofundavam, ele buscava, mediante as suas próprias obras, obter perdão e paz. Ele levava uma vida muito rigorosa, esforçando-se mediante jejuns, vigílias e flagelações, a fim de subjugar os males de sua natureza, os quais a vida monástica não qual pudesse obter aquela pureza de coração que o capacitaria a ser aprovado diante de Deus. Eu era realmente um monge piedoso, disse posteriormente, e seguia as regras de minha ordem mais estritamente do que posso expressar. Se algum monge pudesse conseguir o céu por suas obras monásticas, eu certamente teria direito a ele. Se houvesse prosseguido, teria levado minhas mortificações mesmo até a morte. De Albigené. Com o estudo desta penosa disciplina, ele perdeu o vigor e passou a sofrer desmaios dos quais nunca se recuperou plenamente. Mas a despeito de todos os seus esforços, sua alma sobrecarregada não encontrava alívio. Foi afinal levado às raias do desespero. Quando parecia a Lutero que tudo estava perdido, Deus suscitou-lhe um amigo e auxiliador, o piedoso Staputz. Abriu a palavra de Deus à mente de Lutero.
e fê-lo desviar os olhos de si mesmos para com a contemplação da punição eterna pela violação da lei de Deus e olhar para Jesus, seu Salvador, que perdoa pecados. Em lugar de se torturar por causa de seus pecados, lance nos braços do seu Redentor. Confie nele, na justiça de sua vida, na expiação propiciada por sua morte. Ouça o Filho de Deus. Ele se tornou homem para dar a você a certeza do favor divino. Ame-o, pois ele amou você primeiro. De Albigené. Assim falava aquele mensageiro de misericórdia. Suas palavras fizeram profunda impressão na mente de Lutero. Depois de tremenda luta contra os erros longamente acariciados, ele se apegou à verdade e a paz veio sobre sua turbada alma. Lutero foi ordenado sacerdote e foi chamado do convento para o magistério na Universidade de Wittenberg. Ali se aplicou ao estudo das Escrituras nas línguas originais. Começou a fazer palestras sobre a Bíblia. O livro de Salmos, os Evangelhos, as Epístolas foram abertos à compreensão das multidões de deleitados ouvintes. Starputis, seu amigo e superior, insultou com ele para que subisse ao púlpito e pregasse a palavra de Deus. Lutero hesitou, sentindo-se indigno de falar ao povo em lugar de Cristo. Foi uma longa luta antes de ele atender às solicitações dos amigos. Lutero já era poderoso nas Escrituras e a graça de Deus repousava sobre ele. Suas eloquências cativas os ouvintes e a clareza e poder com que apresentava a verdade penetrava e persuadia sua compreensão. O favor do monge tocava-lhes os corações. Lutero ainda era um verdadeiro filho da Igreja Papal e não pensava que seria qualquer outra coisa. Na providência de Deus, ele foi levado a visitar Roma. Fez essa jornada a pé, alojando-se nos monastérios pelo caminho. Num convento italiano, ele se maravilhou com a riqueza, magnificência e luxo que testemunhou. Favorecidos pela magnífica renda, os monges viviam em esplêndidos apartamentos, adornando-se com as mais ricas e custosas roupas, e banqueteando em mesas suntuosas. Com penosas preocupações, Lutero contrastava essa cena com a abnegação e dureza de sua própria vida. Sua mente ficou perplexa. Finalmente, ele contemplou à distância as cidades das 7 colinas. Com profunda emoção, ele se prostrou em terra, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. De Albigené. Ele entrou na cidade, visitou as igrejas, ouviu as maravilhosas histórias repetidas pelos padres e monges e cumpriu todas as cerimônias exigidas. Por toda a parte ele contemplou cenas que enchiam de espanto e horror. Ele viu que existia iniquidade em todas as classes do clero. Ele ouviu piadas indecentes proferidas pelos prelados e ficou horrorizado diante de sua terrível profanação. Mesmo durante a missa, enquanto se misturava com os monges e cidadãos, Lutero testemunhou dissipação e sensualidade. Para onde se voltasse em lugar de santidade, ele encontrava profanação. É incrível, escreveu, que pecados e atrocidades são cometidos em Roma. Eles precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Por isso que se costuma dizer, se há um inferno, Roma está construída sobre ele. Ela é um abismo de onde todos os pecados procedem. Para vocês terem ideia, que eu vou falar aqui, que é umas coisas que praticamente quase maioria não sabem, que o Vaticano está alojado aonde era o Jardim de Nero. Aonde era o Jardim de Nero, está alojado o Vaticano. E quem foi Nero na história? Perseguia e matava os cristãos. O cara matou a própria família para conseguir poder. Botou fogo em Roma e para se justificar, que era para tirar o seu corpo fora, que era de acusação, culpou os cristãos.
perseguia e matava. Por isso, o que Ellen White está relatando aqui, que era sobre a indignação de Lutero, existe até nos dias de hoje. Visita Roma, cara, vai ao Vaticano. Não só lá na missa, mas, cara, entre em átrios, entre na história do Vaticano. Indignação. Depois eu sou herege. Eu sou mentiroso? Eu acho que não. Por decreto recente fora prometida pelo Papa uma indulgência a todos que subissem de joelhos a escadaria de Pilatos, que se dizia haver sido descida por nosso Salvador ao deixar o tribunal romano e transportada miraculosamente de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando ouviu subitamente uma voz semelhante a um trovão que lhe disse: o justo viverá pela fé. Isso está em Romanos, capítulo 1, verso 17. Ergueu-se num salto e apressou a sair do local envergonhado e horrorizado. Esse texto bíblico nunca perdeu sua força sobre a alma do monge alemão. Desde então ele passou a ver mais claramente do que antes a falácia de confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de constante fé nos méritos de Cristo. Seus olhos haviam sido abertos para os enganos do papado e nunca mais se fechariam. Quando voltou as costas a Roma, ele também o fez em seu coração, e desde aquele tempo a separação cresceu muito, até romper toda a ligação com a Igreja Papal. Após seu retorno de Roma, Lutero recebeu um grau de doutor na Universidade de Wittenberg. Agora ele estava livre para se dedicar como nunca antes às escrituras que tanto amava. Ele havia feito solene voto de estudar cuidadosamente e pregar com fidelidade a palavra de Deus, e não os ditos e doutrina dos papas, todos os dias de sua vida. Não era mais um simples monge ou professor, mas um autorizado arauto da Bíblia. Havia sido chamado como pastor para alimentar o rebanho de Deus, que estava faminto e sedento pela verdade. O povo de hoje está sedento pela verdade. A mentira enganou a verdade. Cobriu-se a verdade. Hoje temos que ter a sede, a fome, que era de conhecer a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Só isso. Que a verdade é a poderosa palavra de Deus. Ele declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas, senão aquelas que repousavam sobre a autoridade das Sagradas Escrituras. Essas palavras assolaram o próprio fundamento da supremacia papal. Elas continham o princípio vital da reforma. Lutero viu o perigo de exaltar as teorias humanas acima da palavra de Deus e destemidamente atacou a infidelidade especulativa dos escolásticos professores da universidade medieval e se opôs à filosofia e teologia desde que há muito haviam exercido controladora influência sobre o povo. Ele denunciou tal conhecimento não apenas como sem valor, mas pernicioso, e buscou desviar a mente de seus ouvintes das sofonias dos filósofos e teólogos para si eternas verdades apresentadas pelos profetas e apóstolos. Preciosa foi a mensagem que ele trouxe às multidões famintas e extasiadas por suas palavras. Nunca antes havia ouvido tais ensinos. As felizes novas do amor do Salvador, a certeza do perdão e da paz mediante seu sangue expiatório fazia rejubilar seus corações e inspirava-lhes eterna esperança. Foi acesa em Wittenberg uma luz cujos raios deveriam estender-se mais em remotas para sua terra, a qual aumentaria o brilho até o fim do tempo. Mas as luzes e trevas não se harmonizavam. Entre a verdade e o erro há um inevitável conflito. Apoiar e defender um é atacar, subverter o outro.
nosso Salvador declarou: não vim trazer paz, mas espada. Lutero declarou poucos anos após o início da Reforma: Deus não me conduz, ele me impele avante. Não sou o senhor dos meus próprios atos. Ele viveria alegremente em tranquilidade, mas sou lançado no meio de tumultos e revoluções. De Albigené. Ele estava agora prestes a ser impelido à peleja. A Igreja Romana havia comercializado a graça de Deus. As mesmas dos cambistas foram postas ao lado de seus altares e ao ar ressoava com gritos dos compradores e vendedores sobre a alegação de levantar fundos para a construção da igreja de São Pedro, em Roma. Eram oferecidas publicamente a venda de indulgências pelo pecado sob a autoridade do Papa. Pelo preço do crime, um templo devia de ser edificado para adoração a Deus, a pedra de esquima lançada com o salário da iniquidade. Mas os próprios meios adotados para o engrandecimento de Roma provocavam o mais mortifério golpe ao seu poder e grandeza. Foi isso que fez surgir o mais determinado e bem-sucedido dos inimigos do papado. Promoveu a guerra que abalou o trono papal e fez tremer na cabeça do Papa a tríplice coroa. O oficial designado para administrar a venda de indulgências na Alemanha por nome Tetzel era acusado dos crimes mais vis contra a sociedade e contra a lei de Deus, mas tendo escapado da justa punição por seus delitos, foi empregado para promover os mercenários e inescrupulosos projetos do Papa. Quer dizer, cara é bandido, ele se aliou a Roma. Quer dizer, cara, hoje criticam. Vocês falam mal de Roma. Cara, vocês falam mal do Vaticano. A palavra está dizendo aqui. Cara, você acha que foi inventada a palavra? Cara, que Ellen G. White escreveu? Que era inspirada pelo Espírito Santo? Porque Deus inspirou a serva Ellen G. White a escrever esse livro. Cara, mostrar, cara, que não está na Bíblia, cara, que a Bíblia não fala nada da Idade Média. Cara, só Ellen G. White fala. Cara, e vários escritores que viveu naquela época. Cara, também escreveu as perplexidades, cara, de Roma. Com grande arrogância, ele repetia as mais notórias falsidades e relatava fantasiosos contos para enganar o povo crédulo, supersticioso e ignorante. Tivesse a população em mãos a palavra de Deus, não seria assim enganada, visando mantê-la sob o controle do papado e a fim de aumentar o poder e a riqueza de seus ambiciosos líderes. A Bíblia ela foi retirada. Ver História Eclesiástica de G. Eliezer. Quer dizer, ele está errado no que ele falou? Era um historiador. Quando Tetzel entrava numa cidade, um mensageiro o precedia anunciando: a Igreja de Deus e do Santo Padre está às suas portas. De Albigené. E o povo dava boas-vindas ao pretensioso blasfemo como se o próprio Deus houvesse descido do céu até eles. O infame tráfico penetrará a igreja e Tetzel, ascendendo ao público, promovia as indulgências como o mais precioso dom de Deus. Declarava que, por virtude desses certificados de perdão, todos os pecados que o comprador desejasse cometer posteriormente ser-lhe perdoados e que o arrependimento era dispensável. Mais do que isso, ele garantia aos seus ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não apenas os vivos, mas também os mortos, que no exato momento em que o dinheiro tinlasse no fundo de sua arca, a alma em cujo favor ele havia sido dado deixava o purgatório e rumava para o céu. História da Reforma de Agenbeck. Como se diz? Era blasfema total, que era enganação total. Olha que suas preciosas igrejas, cara, a igreja de Roma, que ela proclamava mentira. E tem pessoas que me acusam. Cara, você está, cara, esse livro satânico, cara, esse livro que é uma heresia. Será? Cara, que esse livro que é uma heresia? Ou vocês que são hereges? Cara, da enganação. Cara, vocês são os sacerdotes da época de Jesus. Cara, os fariseus. Cara, que ficam na enganação. Cara, vocês
Cara, não querem entrar no céu, mas também não deixam ninguém entrar no céu com suas mentiras. Vocês são igualzinhos, igual Anás e Caifás, que proclamava a palavra, mas proclamava na mentira. Queriam bufunfa. Pregavam só dinheiro. Não queriam entrar no céu, que ele não deixava também ninguém entrar. Essas foram as palavras de Jesus, era para eles. E existe até nos dias de hoje. Ou estou errado? Quando Simão o mago quis adquirir os apóstolos poder para operar milagres, Pedro respondeu-lhe: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O dom de Deus se alcança por dinheiro. Quer dizer, o dom de Deus é mais importante que o dinheiro. Isso está em Atos capítulo 8, verso 20. Mas a oferta de Tétzel era apanhada avidamente por milhares. Ouro e prata fluíam para o tesouro. A salvação que poderia ser adquirida por dinheiro era mais facilmente conseguida do que aquela que exige arrependimento, fé e diligente esforço para resistir e vencer o pecado. A doutrina das indulgências havia sido confrontada por homens de saber e piedade na igreja romana. Houve muitos que não criam em pretensões tão contrárias tanto à razão quanto à revelação. Nenhum prelado ousava erguer sua voz contra esse níquel tráfico, mas as mentes dos homens iam ficando perturbadas e constrangidas e muito ansiosamente inquiriam se Deus não operaria através de alguma instrumentalidade para a purificação de sua igreja. O que existe no dia de hoje? Cara, ninguém ergue a voz, mas, cara, ficam com a mente conturbada. Será que é verdade? Ou é mentira? Ela fica naquela dúvida. Porque não procuram a verdade. No partir do momento que pegaram uma Bíblia Sagrada na mão, querem ler a palavra de Deus, a verdade penetrará em sua mente. João 8, capítulo 8, não lembro o verso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Simples. Não tem o que questionar. Lutero, embora ainda um papista de mais rigorosa estirpe, estava cheio de horror diante das blasfemas pretensões dos comerciantes de indulgências. Muitos de sua própria congregação que haviam adquirido certificados de perdão, logo recorreram ao seu pastor confessando seus vários pecados, esperando a absolvição, não porque eram penitentes e desejavam reformar-se, mas com a base nas indulgências. Lutero recusou dar-lhes a absolvição e advertiu-os que, a menos que se arrependessem e reformassem suas vidas, pereceriam em seus pecados. Em grande perplexidade, eles se encaminharam até Tétzel, com a queixa de seu confessor havia recusado de seus certificados, e alguns corajosamente exigiam que o seu dinheiro lhe fosse devolvido. O frade ficou extremamente irado, e ele proferiu as mais terríveis maldições e mandou reagir fogueiras nas praças públicas, e declarou que tinha ordens do Papa para queimar os hereges que ousassem opor às suas santíssimas indulgências. De Albigené. Quer dizer, é mentira isso? Quando eu escrevi no Instagram, que era sobre as perplexidades, que era da Idade Média, que era das mentiras da Idade Média, que eu recebi umas porrada de mensagens que era de indignação, que era sobre mim. Que era você é herege, que era você é mentiroso, que era você profana mentiras sobre a Idade Média, que era você que era ataca a Igreja Católica, que era você que era de todas as palavras, foi chamado de mente, que era de, como se diz assim, retardado, que era problema de mente. Quer dizer, por isso
que várias pessoas querem queimar esse livro. Porque mostra a mentira da igreja romana, que era na Idade Média. E tem até hoje. Depois eu vou contar uma história para você, que era sobre que os adventistas fizeram com o padre. Eles não souberam conduzir o jeito que tinha que entregar para o padre. De conversar com ele. Ele não só entregar o livro. Eu vou contar uma história. Que era sobre o que esses não adventistas, que para mim não é conhecedor da palavra, fizeram com o padre. Mas eu não estou, como se diz assim, concordando com o padre, não. Eu vou contar a história. Lutero agora era corajosamente em sua obra como campeão da verdade. Sua voz era ouvida do púlpito em advertência ardente e solene. Ele expôs diante do povo o caráter ofensivo do pecado, ensinando-lhe ser impossível ao homem, por suas próprias obras, reduzir a culpa da transgressão ou escapar da sua punição. Nada pode salvar o pecador a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo. A graça de Cristo não pode ser adquirida, é um dom gratuito. Lutero aconselhava o povo a não adquirir as indulgências, mas a olhar com fé para o Redentor crucificado. Ele relatou sua própria e penosa experiência ao buscar, mediante humilhação, castigo próprio e assegurar a salvação. E garantiu aos seus ouvintes que foi olhando para fora de si mesmo e crendo com Cristo a encontrar paz e alegria. Enquanto Tetzel prosseguia com seu negócio e ímpias pretensões, Lutero decidiu-se por fazer um protesto mais eficaz contra esses flagrantes abusos. Logo surgiu uma ocasião propícia para isso. A igreja do castelo de Wittenberg possuía muitas relíquias, as quais em certos dias santos eram exibidas ao público. Concedia-se total remissão de pecados a todos os que visitassem a igreja e fizessem confissões. Conforme era o costumeiro naqueles dias, o povo comparecia em grande número. Uma das mais importantes dessas ocasiões, a festa de Todos os Santos, estava se aproximando. No dia anterior, Lutero, juntando-se às multidões que estavam dirigindo a igreja, afixou em suas portas um documento contendo 95 proposições contra a doutrina das indulgências. Ele declarou sua disposição de defendê-las na universidade. No dia seguinte, contra todos os que quisessem atacá-las. Suas proposições atraíam a atenção geral. Eram lidas e repelidas e repetidas em toda a parte. Levantou-se grande agitação na universidade e em toda a cidade. Mediante essas teses era mostrado que o povo de conceder o perdão do pecado e remissão de sua penalidade nunca fora concedido ao Papa ou qualquer outro homem. Todo o esquema de indulgências era um embusante, um artifício para extorquir dinheiro, tirando proveito das superstições do povo. Uma artimanha de Satanás para destruir as almas de todos os que confiassem em suas pretensões mentirosas. Foi mostrada claramente também que o Evangelho de Cristo é o mais valioso tesouro da Igreja, e que a graça de Deus nele revelada é livremente concedida a todos os que buscam com arrependimento e fé. As teses de Lutero provocavam a discussão, mas ninguém ousou aceitar o desafio. As questões que ele propunha espalharam-se por toda a Alemanha em poucos dias, e depois de poucas semanas soavam através de toda a cristandade. Muitos devotados romanistas que testemunhavam e lamentavam a terrível iniquidade prevalente na igreja, mas que não sabiam como deter seu avanço, lerem as teses com grande alegria, reconhecendo nelas a voz de Deus. Sentiam que o Senhor graciosamente pusera sua mão para deter a maré de corrupção procedente da sé romana, e que aumentava rapidamente. Príncipes e magistrados secretamente se regozijavam que estava para ser reprimido o arrogante poder que negava o direito de apelar de suas decisões. Mas as multidões supersticiosas e amantes do pecado ficaram arretadas quando foram varridos os sofonias que lhe tranquilizavam os temores.
Os astuciosos eclesiásticos, detidos em sua obra de ratificar o crime, e vendo suas rendas em perigo, ficaram furiosos e juntaram-se para defender suas pretensões. O reformador tinha agora arcebos acusadores a enfrentar. Alguns o acusavam de agir afobadamente e por impulso. Outros o acusavam de presunção, declarando que ele não estava sendo dirigido por Deus, mas estava agindo com orgulho e arrogância. Lutero respondeu: quem é que não sabe que raramente alguém promove uma nova ideia, sem ter alguma aparência de orgulho e sem ser acusado de despertar contendas? Porque Cristo e todos os mártires foram mortos, porque eles pareciam pretensiosos desprezadores da sabedoria dos tempos que viviam, e porque apresentavam ideias novas sem ter primeiro o aconselhado humildemente com os oráculos das antigas opiniões. Novamente declarou o reformador: o que estou fazendo não será efetuado pelo pensamento do homem, mas pelo conselho de Deus. Se a obra for de Deus, ninguém poderá detê-la. Senão, quem poderá levá-la avante? Nem minha vontade, nem a deles, nem a nossa, mas a tua vontade, ó Santo Pai, que estás no céu, de Albigené. As obras que a gente faz aqui na terra, cara, não é para nós, é para Deus. A obra é para o nosso Pai. Não declare a obra para si mesmo, a glória para si mesmo, mas a glória é de Deus. No século XVI, Lutero falava isso. Avanços da tecnologia de hoje são mais, como se diz, avantes do que daquela época. Toda a Bíblia Sagrada a gente tem que ler hoje. Está no nosso poder. Como se diz? Quem não lê, é porque não quer. E quem não tem sabedoria, é porque não quer. Era como se diz, quem não constitui sabedoria na sua vida, porque não quer. Quer dizer, e quem não dá glória a Deus, porque não quer. Tem que dar glória a Deus em tudo que faz. Tem que ter sabedoria. Tem que ler a Bíblia. Embora Lutero tenha sido movido pelo Espírito de Deus para iniciar sua obra, ele não deveria avançar sem severos conflitos. As acusações dos inimigos e a deturpação de seus propósitos e as injustas e malaciosas referências acerca de seu caráter e motivos sobrevieram-lhe como um dilúvio arrasador e não ficaram sem efeito. Ele achara que os dirigentes do povo, tanto na igreja como nas escolas, alegremente se juntariam a ele em seus esforços pró-reforma. Palavras de encorajamento por parte daqueles que se achavam em altas proposições haviam-nos inspirado com alegria e esperança. Ele já antevia um dia mais resplandecente raiar para a igreja. Mas esse entusiasmo havia se transformado em censura e condenação. Muitos dignitários, tanto na igreja como no Estado, estavam convencidos da veracidade de suas teses, mas logo perceberam que a aceitação dessas verdades envolvia grandes mudanças. Iluminar e reformar. O povo era virtualmente solapar a autoridade de Roma, represar as milhares de torrentes que agora se escoavam para seu tesouro e assim cortar a extravagância de luxos dos líderes papais. Além do mais, ensinar o povo a pensar e agir como seres responsáveis, olhando somente para Cristo a fim de obter salvação. Subvertia o trono pontificial e, consequentemente, destruía sua própria autoridade. Por esta razão, as autoridades rejeitaram o conhecimento oferecido por Deus e dispuseram-se contra Cristo e a verdade por sua oposição ao homem que havia sido enviado para iluminá-los. Lutero temia ao olhar para si mesmo, um homem apenas a se opor aos mais poderosos ponteados da terra. Algumas vezes ele se duvidava de se havia sido realmente guiado por Deus para se colocar com a autoridade da igreja. Escreveu ele: quem era eu para me opor à majestade do Papa, diante de quem os reis da terra e todo o mundo tremiam? Ninguém poderá saber o que eu sofri naqueles primeiros 2 anos.
em que desânimo e mesmo em desespero eu frequentemente mergulhava. Mas ele não foi abandonado ao delento. Quando falhou o apoio humano, ele olhou somente para Deus e arrependeu e aprendeu que poderia apoiar-se com perfeita segurança naquele todo-poderoso braço. Lutero escreveu para um amigo da Reforma: não podemos chegar ao entendimento das Escrituras, quer pelo estudo, quer pela força do intelecto. Portanto, seu primeiro dever precisa ser começar com oração. E implora ao Senhor que ele se designe conceder-lhe em sua rica misericórdia o entendimento de sua palavra. Não há outro intérprete da palavra de Deus senão o próprio autor desta palavra, como ele mesmo diz, e serão todos ensinados por Deus. Nada espere de seu próprio estudo e do poder de seu intelecto, mas simplesmente confie em Deus e na direção de seu espírito. Creia em alguém que tem experiência no assunto. Eis que uma lição de vital importância para com que aqueles que se sentem que Deus os chamou com o propósito de apacentar a outros solenes verdades. Para tempos, esta verdade provocará uma inimizade de Satanás e dos homens que amam as fábulas que ele inventou. No conflito com os poderes do mal, há necessidade de algo mais que força o intelecto e sabedoria humana. Quando inimigos apelavam para os costumes e tradições ou para as declarações de autoridade do Papa, Lutero os enfrentava com a Bíblia e com ela somente. Ali estavam argumentos que eles não podiam contestar. Por essa razão, os escravos do formalismo e da superstição clamavam por seu sangue, como fizeram os judeus pelo sangue de Cristo. Ele é um herege. Vociferaram os fanáticos romanos. É um pecado permitir que ele viva uma hora a mais. Leve-me-no imediatamente para o partículo. Todavia, Lutero não caiu presa de sua ira. Deus tinha uma obra para ele, e anjos foram enviados do céu para protegê-lo. Muitos, no entanto, que haviam recebido de Lutero a preciosa luz, tornaram-se objeto da ira de Satanás, e por amor à verdade sofreram corajosamente tortura e morte. Os ensinos de Lutero atraíam a atenção das cabeças pensantes em toda a Alemanha. De seus sermões e escritos procediam raios de luz que despertavam e iluminavam milhares. Uma fé viva estava tomando lugar do morto formalismo no qual a igreja havia sido mantida por longo tempo. O povo estava perdendo diariamente a confiança nas superstições do romanismo. As barreiras do preconceito estavam ruindo. A palavra de Deus, pelo qual Lutero provava de toda a doutrina e declaração, era semelhante a uma espada de 2 gumes, abrindo o caminho ao coração do povo. Por toda a parte havia se despertado o desejo do progresso espiritual. Por toda a parte se via tal fome e sede de justiça como não experimentada há séculos. Os olhos do povo, por tanto tempo dirigidos aos rios humanos e mediadores terrestres, volviam-se agora em arrependimento e fé para com Cristo e este crucificado. Esse interesse muito difundido despertou ainda mais os temores das autoridades papais. Lutero recebeu uma intimação para comparecer a Roma a fim de responder pela acusação de heresia. A ordem encheu seus inimigos de terror. Sabiam muito bem do perigo que o ameaçava naquela corrupta cidade. Já embriagada com o sangue dos mártires de Jesus, prostraram-se contra sua ida a Roma e solicitaram que ele fosse interrogado na Alemanha. Esse arranjo foi finalmente efetuado e um legado papal foi designado para ouvir o caso. Nas instruções comunicadas pelo pontífice ao seu oficial, estava consignado que Lutero já havia sido declarado herege. O legado foi, portanto, encarregado de processá-lo e forçá-lo à submissão sem demora. Se ele permanecesse incredutível e o legado falhasse em se apossar de sua pessoa, este recebera poderes para condená-lo em todos os lugares da Alemanha, para decretar e amaldiçoar e excomungar todos os que estivessem ligados a ele. De Albigené. O Papa ordenou também ao seu legado com o propósito de desarraigar inteiramente a perniciosa heresia, que excomungasse a todos exceto o imperador, fosse qual fosse a sua dignidade na igreja ou estado, e a todos que se recusassem a prender Lutero e seus adeptos, entregando-os a vinganças de Roma. Mais um relato aqui. Se você acha que uma igreja santa, igual vocês dizem por aí,
que defendem com unhas e dentes a Igreja Católica, essas são as palavras de uma igreja santa? Falam para mim. Essas são palavras de uma igreja santa? Pensem. Se é essas palavras que uma igreja santa tem que escrever e relatar. Toma atento, povo de Deus. Toma atento. Examine as Escrituras e voltem para a verdade. Não fiquem sentados na mentira. Aqui é mostrado o verdadeiro espírito do papado. Nenhum indício de princípios cristãos ou mesmo de justiça, como pode ser visto em todo o documento. Lutero estava a grande distância de Roma e não tivera oportunidade de explicar ou defender sua posição. Todavia, antes que seu caso fosse investigado, foi ele sumariamente declarado herege. No mesmo dia advertido, acusado e julgado e condenado. E tudo isso por aquele que se dizia o Santo Padre, a única autoridade suprema e infalível na igreja ou no Estado. Nesse tempo, quando Lutero tanto necessitava da simpatia e conselho de um verdadeiro amigo, a providência de Deus enviou Philip Melanchthon a Wittenberg. Jovem, modesto e tímido nas maneiras e o são discernimento de Melanchthon, seu extenso conhecimento e persuasiva eloquência, combinados com a pureza de retidão de caráter, conquistaram a admiração e a estigma gerais. O brilho de seus talentos não era mais marcante do que a gentileza de sua índole. Ele se tornou rapidamente um fervoroso discípulo do Evangelho, o amigo mais fiel e mais valioso apoio para Lutero, sua bondade, cautela e precisão serviam de complemento à coragem e energia do reformador alemão. Sua adesão à obra acrescentou força à reforma e foi uma fonte de grande animação para Lutero. Augsburgo fora designada como lugar para o julgamento e reformador partiu a pé para fazer a viagem até essa cidade. Havia sérios temores a seu respeito. Foram feitas abertas ameaças de que ele seria sequestrado e assassinado no caminho. E seus amigos suplicaram-lhe que não se arriscasse. Imploraram mesmo que ele deixasse Wittenberg por algum tempo e buscasse segurança com aqueles que alegremente o protegeriam. Mas ele não queria deixar a posição em que Deus o colocará. Deveria continuar fielmente mantendo a sua verdade a despeito das tormentas que sobre ele se abatessem. Sua linguagem era: sou como Jeremias, homem de lutas e contendas. Mas quanto mais aumentavam suas ameaças, mais eles multiplicaram a minha alegria. Já destruíram minha honra e o meu bom nome. Tudo o que restou foi o meu miserável corpo. Que eles tomem e abreviem algumas horas na minha vida, mas com respeito à minha alma, eles não a terão. Aquele que se resolve levar a verdade de Cristo ao mundo deve escapar à morte a cada momento. De Albigené. As novas da chegada de Lutero em Augsburgo trouxeram grande satisfação ao legado papal. O sidioso herege que estava chamando a atenção do mundo inteiro parecia agora em poder de Roma. E o legado decidiu que Lutero não deveria escapar. O reformador que se aprovera de um salvo-conduto. Seus amigos insistiam com ele para que não aparecesse perante o legado sem essa ação vanguarda. E eles próprios se empenharam a consegui-lo um imperador. O representante eclesiástico de Roma tensionava forçar Lutero, se possível, a retratar-se ou, caso contrário, fazer com que ele fosse levado até Roma para participar da sorte de Ruse e Jerônimo. Assim, mediante seus agentes, fez todo o possível para introduzir Lutero a aparecer sem salvo-conduto e confiante em sua piedade. Isto o reformador com firmeza recusou-se a fazer, até que houvesse recebido o documento prometendo a proteção do imperador. Lutero não compareceu à presença do embaixador papal. Por ocasiões políticas e romanistas haviam decidido conquistar Lutero mediante aparência cortês. O legado em suas entrevistas com ele declarava-lhe com grande amizade, mas exigia que Lutero se submetesse implicitamente à autoridade da igreja e cedesse em todos os pontos sem discussões ou questionamentos. O núncio papal não aliará devidamente o caráter do homem com que devia lidar.
Em resposta, Lutero mostrou sua consideração pela Igreja, seu desejo pela verdade, sua prontidão em responder a todas as objeções que ele havia ensinado, e em submeter suas doutrinas ao exame, protestava contra a conduta do cardeal, que exigia sua retratação sem mesmo ter provado qualquer erro de sua parte. A única resposta foi: retrate-se, retrate-se. O reformador mostrou que sua atitude estava apoiada nas Escrituras e declarou firmemente que não poderia renunciar à verdade. O legado incapaz de replicar o argumento de Lutero lançou sobre ele uma tempestade de acusações, escárnios e bajulações, extremiados de citações de tradição e pronunciamento dos pais da Igreja, não dando ao reformador a oportunidade de falar. Vendo que a conferência continuando deste modo seria completamente inútil, Lutero obteve finalmente o relunte e permissão para apresentar sua resposta por escrito. Disse ele, escrevendo ao amigo, que assim fazendo, os oprimidos desfrutem duplo proveito. Primeiro, o que está escrito pode ser submetido ao julgamento de outros. Segundo, há uma melhor chance de trabalhar com os temores, se não a consciência de uma depósita arrogante e tagarela, não do contrário predomaria por sua linguagem compulsória. Na entrevista seguinte, Lutero apresentou uma exposição clara, concisa e eficaz de suas opiniões, totalmente amparadas por muitas citações das Escrituras. Esse documento, depois de lido em voz alta, foi entregue por Lutero ao cardeal, que entretanto lançou de lado com desdém, declarando-se ele um aglomerado de palavras ociosas e citações irrelevantes. Lutero, sentindo-se totalmente desafiado, enfrenta o arrogante prelado em seu próprio terreno. As tradições e ensinos da Igreja contestam totalmente suas suposições. Vida e Tempos de Lutero, de Martin. Quando o prelado viu que o arrojado de Lutero era irresplandecível, perdeu todo o domínio do próprio, exclamou cheio de ira: retrata-se ou enviá-lo-ei a Roma para ali comparecer perante os juízes comissionários para tomarem conhecimento de sua causa. Vou excomungá-lo também a todos seus partidários e aqueles que em qualquer ocasião o apanharem, lançando-se fora da igreja. E finalmente declarou as intenções ativas e iracundas: retrate-se ou não volte mais. O reformador de pronto se retirou com amigos, declarando assim plenamente que nenhuma retratação poderia ser esperada de sua parte. Esta não era a finalidade que o cardeal se propusera a alcançar. Ele se havia gabado de obrigar Lutero, mediante violência, a submeter-se. Embora, agora, deixando-se com os seus adeptos, olhava para um e para outro totalmente decepcionado pelo inesperado fracasso de seus métodos. Os esforços de Lutero nessa ocasião não ficariam sem bons resultados. A grande assembleia presente teve oportunidade de comparar os dois homens e julgar por si mesmo o espírito por eles manifestado, bem como a força e veracidade de seus posicionamentos. Quão marcante era o contraste! O reformador, simples e humilde e firme, permanecia na força de Deus, tendo ao seu lado a verdade. O representante do Papa, presunçoso e autoritário, altivo e irracional, não tinha um único argumento extraído das Escrituras, e todavia, bradando veementemente: retrata-se ou será enviado a Roma para sofrer punição. A despeito de Lutero haver-se munido e salvo-conduto, os romanistas conspiravam para apanhá-lo e aprisioná-lo. Seus amigos insistiam que lhe era inútil prolongar sua permanência ali e que ele deveria retornar sem demora ao Wittenberg, e que extrema preocupação deveria ser tomada a fim de ocultar suas intenções. Conturbando com as ponderações dos amigos, ele deixou Augsburgo antes do amanhecer a cavalo, acompanhado apenas por um guia para isso designado pelo magistrado. Com muitos e maus pressentimentos, ele fez o caminho através das escuras e silenciosas ruas da cidade. Inimigos vigilantes e cruéis estavam tramando sua destruição. Escaparia das armadilhas preparadas para ele? Esses foram os momentos de ansiedade e ferventes orações. Lutero chegou a uma pequena porta no muro da cidade. Abriu-se juntamente com um guia, passou por ela sem maiores problemas. Uma vez a salvo do lado de fora, os fugitivos apressaram sua fuga, e antes que o legado soubessem da partida de Lutero,
Ele já estava além do alcance de seus perseguidores. Satanás e seus emissários foram derrotados. Os homens que pensavam em estar em seu poder escapavam como um pássaro da armadilha do caçador. Ao saber das novas da fuga de Lutero, o legado ficou cheio de surpresa e raiva. Ele esperava receber grande honra por sua sabedoria e firmeza no trato com o perturbador da igreja, mas sua esperança foi frustrada. Deu a vazão à sua ira através de uma carta endereçada a Frederico, eleitora da Saxônia, denunciando amargamente a Lutero, exigindo que o Frederico enviasse o reformador a Roma, ou que banisse da Saxônia. Em sua defesa, Lutero insistia que o legado papal lhe mostrasse que os seus erros pelas Escrituras e comprometia-se solenemente a renunciar às suas doutrinas se pudesse ser mostrado que estava em contradição com a palavra de Deus. E expressava sua gratidão a Deus por haver sido considerado digno de sofrer por uma causa tão santa. O eleitor tinha ainda pouco conhecimento das doutrinas reformadas, mas ele estava profundamente impressionado pela sinceridade, força e clareza das palavras de Lutero. E até que ficasse provado estar o reformador em erro, Frederico resolveu permanecer como seu protetor. Em resposta ao requerimento do legado, ele escreveu: uma vez que o Dr. Martinho compareceu em Augsburgo, em sua presença, o Senhor deveria dar-se por satisfeito. Não esperávamos que o Senhor se esforçasse por fazê-lo retratar-se sem havê-lo convencido de seus erros. Nenhum dos homens eruditos de nosso principado nos disse que a doutrina de Martinho seja ímpia, anticristã ou herética. Devemos recusar, portanto, enviar Lutero a Roma ou expulsá-lo de nossos estados. O eleitor notara um colapso geral das barreiras morais na sociedade. Era preciso uma grande obra da reforma. As complexas e custosas providências para restringir e punir o crime seriam desnecessárias se os homens apenas reconhecessem e obedecessem aos seus mandamentos de Deus aos ditantes de uma consciência esclarecida. Ele percebeu que Lutero estava trabalhando para atingir esse objetivo e secretamente se regozijava de uma influência melhor estivesse sido retirada na igreja. Vi também que um professor na Universidade Lutero obterá marcado sucesso. 1 ano apenas se passará desde que o reformador afixará suas teses na igreja do castelo, e já havia grande número de peregrinos que visitavam a igreja na festa de Todos os Santos. Roma havia sido despojada de adoradores e oferendas, mas em seu lugar fora preenchidos por uma outra classe, e agora vinha a Wittenberg. Não de peregrinos para adorar suas relíquias, mas de estudantes para lotar suas salas de aula. Os escritos de Lutero haviam despertado por toda a parte um novo interesse nas escrituras sagradas, e não somente de todas as partes da Alemanha, mas de outras terras. Afluíam estudantes para a universidade. Moços, chegando a Wittenberg pela primeira vez, erguiam as mãos ao céu e louvavam a Deus por ter feito com que a luz da verdade resplandecesse de Wittenberg, assim como ocorrerá com o Monte Sião, outrora para que lá penetrasse as mais longínquas terras de Albigené. Lutero ainda não estava senão parcialmente convertido dos erros do romanista, mas ficou sobressaltado ao comparar as Santas Escrituras com decretos e constituições papais. Escreveu o reformador: estou lendo os decretos pontificiais, e não sei se o Papa é o próprio anticristo ou seu apóstolo, dada a maneira com que Cristo é nelas tão falsamente representado, o mesmo crucificado. De Albigené. Entretanto, Lutero ainda era nesse tempo um partidário da Igreja de Roma, e não pensava que algum dia iria se separar de sua comunhão. Os escritos e doutrinas do reformador estavam se espalhando por todas as nações da cristandade. A obra estendeu-se à Suíça e Holanda. Cópias de seus escritos chegaram à França e à Espanha. Na Inglaterra, seus ensinos foram recebidos como a palavra da vida. A verdade também chegou à Bélgica e à Itália. Milhares estavam despertando de seu estupor mortal para a igreja, para a alegria e a esperança de uma vida de fé. Roma ficava mais e mais esperada com os ataques de Lutero, e alguns de seus mais fanáticos oponentes, mesmo os doutores das universidades católicas,
declarando que aquele que matasse o monge rebelde estaria sem pecado. Certo dia, um estranho com uma arma de fogo escondida sobre o manto aproximou-se do reformador e perguntou por que ele andava sozinho. Estou nas mãos de Deus, respondeu Lutero. Ele é a minha ajuda e meu escudo. Quem me poderá fazer o homem? Quem me poderá fazer o homem? D'Albigné. Ouvindo essas palavras, o estranho empalideceu-se e fugiu com que da presença dos anjos celestiais. Roma se decidiria pela destruição de Lutero, mas Deus era a sua defesa. Suas doutrinas eram ouvidas em toda a parte. Nos conventos, nas casas de agricultores, nos castelos dos nobres, na universidade e nos palácios reais. D'Albigné e os nobres estavam surgindo de todos os lados para suster seus esforços. Foi nessa ocasião que Lutero, tendo as obras de Hus, viu que a grande verdade da justificação pela fé, que ele próprio procurava sustentar e ensinar, havia sido pregada pelo reformador boêmio. Lutero declarou: temos todos, Paulo, Agostinho e eu mesmo, sido jesuítas sem o saber. E continuou: Deus certamente pedirá contas ao mundo por causa disso, porque a verdade lhe foi pregada há um século e queimada. Willi. Nenhum apelo ao imperador e à nobreza da Alemanha em favor da reforma do cristianismo, Lutero escreveu sobre o Papa. É monstruoso ver que ele, que é chamado de o vigário de Cristo, ostenta tal magnificência que nenhum imperador pode rivalizar. É isso representar o pobre e humilde Jesus ao modesto Pedro? O Papa dizem que ele é o Senhor do mundo, mas Cristo, cujo vigário que ele se jacta de ser, disse: meu reino não é deste mundo. Podem os domínios de um vigário estender-se além de seu superior? D'Albigné. Quer dizer, Cristo falou: eu não sou deste mundo. E um simples homem, que era um ser humano, que era vigário de Cristo, quer ainda matar os cristãos? Essa é a igreja verdadeira? Vocês acham que essa é a igreja verdadeira? Vocês acham isso? Acorde, povo cristão, acorde! Vai para a verdade! Acerca das universidades, escreveu ele: tenho muito que as universidades se revelem grandes portas conducentes do inferno, a menos que cuide diligentemente de explicar as santas escrituras e gravá-las no coração de nossa juventude. Não aconselho ninguém a pôr seu filho onde as santas escrituras não sejam observadas como regra de vida. Toda instituição onde a palavra de Deus não é diligentemente estudada tende a corromper-se. D'Albigné. Com certeza. Quem não tem a palavra de Deus, corrompa-se. Esse apelo continuou rapidamente por toda a Alemanha e exerceu poderosa influência sobre o povo. Toda a nação foi agitada e multidões foram despertadas para que se juntarem ao redor do estandarte de Roma. Os oponentes de Lutero, desejando ardentemente a vingança, insistiam com o Papa para que tomasse medidas decisivas contra ele. Foi decretado que suas doutrinas fossem imediatamente condenadas. 60 dias foram concedidos ao reformador e aos teus seguidores, após os quais não se retratassem, deveriam ser todos excomungados. Foi uma crise terrível para Roma. Por séculos, a sentença de excomunhão de Roma aterrorizava poderosos monarcas e encherá poderosos impérios de infelicidade e desolação. Aqueles sobre quem caía na sua condenação eram universalmente considerados com temor e horror. As relações com seus companheiros eram cortadas e eles tratados como foras da lei, que se deveriam ser alcançados até a morte. Lutero não estava cego a tempestades prestes a se precipitar sobre ele, mas permaneceu firme, confiando que Cristo seria o apoio e o escudo. Com a fé e a coragem de um mártir, escreveu: o que está para acontecer eu não sei, e nem cuido em saber. Onde quer que o vendaval me alcance, eu não temerei. Nem ao menos uma folha cai sem a vontade de nosso Pai. Quanto mais cuidarei ele de nós. Quanto mais cuidará ele de nós. É fácil morrer pela palavra, uma vez essa palavra que se fez carne por nós, morreu. E se morrermos com ele com ele viveremos. E passando o que ele passou antes de nós, estaremos onde ele está.
e com ele habitaremos para sempre. De Albigené. Quando a bula papal chegou às mãos de Lutero, disse ele: desprezo a ela, resisto como ímpia e falsa. É o próprio Cristo nela é condenado. É o próprio Cristo que nela é condenado. Glorio-me diante da perspectiva de sofrimento pela melhor das causas. Já sinto maior liberdade, pois já sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o do próprio Satanás. Tem alguma dúvida, povo de Deus? Entretanto, a resolução de Roma não foi sem efeito. A prisão, tortura e a espada eram armas poderosas para impor obediência. Os fracos e supersticiosos tremiam diante do decreto do Papa. E enquanto houvesse simpatia geral por Lutero, muitos sentiam que a vida era muito cara para ser arriscada por causa da reforma. Tudo parecia indicar que a obra do reformador estava prestes a terminar. Mas Lutero ainda mantinha sua coragem. Roma havia lançado anatemas contra ele, e o mundo olhava para sua situação e não duvidava que ele morreria ou seria forçado a ceder. Mas com terrível poder ele repeliu a sentença de condenação e declarou publicamente sua decisão de deixar a Igreja Romana para sempre. Na presença de uma multidão de estudantes, doutores e cidadãos de todas as classes, Lutero queimou a bula papal com as leis canônicas, os decretos e alguns escritos que defendiam o poder papal. Meus inimigos, ao queimarem meus livros, foram capazes de prejudicar a causa da verdade na mente de alguns e de lhes destruir uma alma. Por essa razão eu, em retribuição, dou cabo de seus livros. Uma grave luta apenas começou. Até aqui tenho estado apenas a brincar com o Papa. Iniciarei esta obra no nome de Deus. Ela será finalizada sem mim e por seu poder. De Albigené. Lutero respondeu às acusações de seus inimigos, os quais dele escarneciam pela suposta debilidade de sua causa, dizendo: quem sabe se Deus não me escolheu e chamou para a realização desta obra necessária, e se esses paloleiros não devem temer que, desprezando a mim, menosprezem ao próprio Deus. Eles dizem que eu estou sozinho. Não é verdade, pois Jeová estava comigo. Em seu entendimento, Moisés estava só na partida do Egito, Elias estava só no reino do rei Acabe, Isaías só em Jerusalém, Ezequiel só em Babilônia. Ouça, ó Roma, Deus nunca escolheu como profeta o sumo sacerdote, nem qualquer outro grande personagem, mas em preferência a homens humildes e desprezados, como o pastor Amós. Em cada época, os santos foram compelidos a reprovar reis, príncipes e traiçoeiros e sacerdotes e sábios com perigo de suas vidas. Não digo que sou um profeta, mas com que eles devem temer precisamente porque estou só, enquanto do lado do opressor estão muitos de alta posição social, ricos e ainda cartas zombeteiras. Sim, eu estou sozinho, mas sereno porque ao meu lado está a palavra de Deus, e com todos os seus numerosos partidários, o maior de todos os poderosos não está com eles. De Albigené. Entretanto, não foi sem terrível luta consigo mesmo que Lutero decidiu pela separação definitiva da Igreja. Por esse tempo, ele descreveu: sinto cada dia mais e os mais quão difícil e pôr de parte os escrúpulos que a gente assimilou desde a infância. Oh, quanta dor isso me causou! Embora eu estivesse as Escrituras ao meu lado, para justificar a mim mesmo que eu atreveria a permanecer sozinho contra o Papa e considerá-lo anticristo. Quais não foram tribulações de meu coração? Quantas vezes não fiz a mim mesmo com amargura a pergunta que era tão frequente nos lábios dos papistas: se você é sábio, poderão todos os demais estar errados? Como será se no final das contas for você quem estiver errado e envolveu em seu erro tantas almas que estarão eternamente condenadas? Assim eu lutava consigo mesmo e com Satanás, até que Cristo, por sua infalível palavra, fortaleceu meu coração contra essas dúvidas. Vida e Tempos de Lutero, de Martim. O Papa havia ameaçado Lutero de excomunhão se ele não se retratasse, e a ameaça agora se cumpriria. Uma nova bula foi emitida declarando a separação final do reformador da Igreja de Roma, denunciando-o como amaldiçoado do céu, incluindo na mesma condenação todos que recebessem suas doutrinas.
A grande contenda havia se iniciado. A oposição é a sorte de todos aqueles que Deus emprega para apresentar verdades especialmente implacáveis a seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, uma verdade de especial importância para aquele tempo. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Aquele que todas as coisas faz segundo o conselho de sua vontade, houve por bem colocar os homens em circunstâncias várias a ordenar-lhes deveres pertinentes aos tempos que vivem e às condições sobre as quais são postos, e prezassem a luz a eles concedida, abriar-se perante eles as mais amplas perspectivas da verdade. Esta, porém, não é hoje desejada pela maioria mais do que foi pelos romanistas que se opuseram a Lutero. Há a mesma disposição de aceitar as teorias e tradições. Os que apresentaram a verdade para este tempo não deveriam esperar ser recebidos com mais favor dos que foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo. Disse Jesus aos seus discípulos: se vós fosseis desse mundo, o mundo amaria quem era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o meu Senhor. Se a mim me perseguiam, também vos perseguirão, a vós. E se guardam a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, versos 19 a 20. E por outro lado, nosso Senhor afirmou claramente: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lucas capítulo 6, verso 26. O espírito do mundo não está hoje mais em harmonia com o espírito de Cristo do que os primeiros tempos. E os pregarem a palavra de Deus em sua pureza não serão recebidos agora com maior favor do que foram naquele tempo. As formas de oposição à verdade podem mudar, e a amizade, por ser menos aberta porque é mais sutil, mas o tempo antagonismo ainda existe em manifestar-se até o fim do tempo. Essa foi o final de Lutero se separa-se de Roma. Cara, tem ainda, na semana que vem, Lutero diante da dieta de Worms. Cara, tem a segunda parte da vida de Lutero. Vou explicar um pouquinho, como eu prometi, que era da história do padre, que era dos agentes da igreja adventista. Eles foram conversar com o padre, que tinham amizade com ele, ligaram para ele, conhecia já o padre, que eles foram apresentar o livro O Grande Conflito para o padre. Aí, cara, desde conversar, explicar o que era certamente, que era explicava o livro, qual era o conteúdo. Cara, ficaram horas conversando com ele lá, mas é como se diz, eu não sei, cara, se cara, falaram disso, cara, do conteúdo do livro. Aí foram entregar o livro, cara, foi entregar o livro. Aí, sabe o que o padre fez? Cara, catou o livro, deixou o livro de lado e na missa detonou o grande conflito. Falou, cara, para as pessoas que estavam na missa, para os fiéis: não leem este livro, porque é um livro satânico. O grande conflito é livro satânico? Vocês acham que é um livro satânico? Não, cara, não é um livro satânico. Era um livro da verdade. Os adventistas não souberam conduzir a entrega. O que acontece hoje com as igrejas? Cara, saem para levar para as casas das pessoas, o livro Grande Conflito. Ele só entrega, não fala o conteúdo, a pessoa fica sem saber. Quer dizer, é vergonhoso isso. É vergonhoso. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas e minutos que eu estive contigo, Senhor, que fez de mim o seu servo para apresentar essas verdades, para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas que estão corrompidos, Senhor, que estão, do lado da mentira, que precisam voltar para a verdade, voltar à primeira luz, voltar ao primeiro amor. Por isso, meu Deus, muito obrigado, por estar comigo neste dia de sábado que começou ontem ao pôr do sol e que termina ao pôr do sol de hoje.
24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receber o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês divulguem o meu canal. Presente para outras pessoas a divulgação do meu conteúdo, tá bom? Então, quero a semana que vem a segunda parte de Lutero, tá ok? Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!